Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui com vocês para nós explorarmos mais um conteúdo dessa fantástica disciplina que é a Educação Física. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem! Hoje é a nossa aula 28, aula de revisão e avaliação. Então, aproveite para pegar o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis e fazer suas anotações. Vamos lá? Muito bem, alunos, e a gente inicia a nossa revisão aqui nesse cenário maravilhoso que vocês já sabem onde é, né? Nós estamos no Coliseu, local onde aconteceu aí grandes combates e muito derramamento de sangue também, né? Até porque isso aqui fazia parte o quê? Do entretenimento lá no tempo lá em Roma, né? Vocês sabem disso. Então vamos começar a nossa aula relembrando o que seria a luta. Vamos lá? Muito bem, luta vem do latim lucta, que significa combate de dois atletas, corpo a corpo e sem armas. Mas eu trouxe um outro significado para vocês. Ação de combater com armas ou sem elas. Por fim, combate com ou sem armas entre pessoas ou grupos que caracteriza aí uma disputa, né? Então, a luta é o combate com ou sem arma entre duas pessoas, tá certo? Bom, como vocês sabem, a luta, assim como todas as artes que existem no mundo de hoje, né? Ela surgiu por algum motivo. Vocês lembram por quê? Então, se não lembram, vamos relembrar agora. Então, observem aí. Primeiro, a luta ela surgiu como instinto de sobrevivência. É só vocês lembrarem lá da história dos homens primitivos, né, onde eles tinham que defender o local aonde eles estavam de outros homens e dos animais ferozes também. Então, já guardem aí essa informação. A luta ela teve sua origem ali a partir da necessidade do instinto de sobrevivência do homem. Com o passar da história, ela foi ganhando outros significados, né? E foi aparecendo aí em outros contextos. Depois ela passou a ser uma defesa e ataque pessoal, fez parte ali de tradições culturais, religiosas e filosóficas, também foi usado como treinamento militar e nos dias de hoje a gente pode praticar a luta como um tipo de exercício físico. Tá certo? Então, ela tem todos esses significados aí na evolução histórica, tá certo? Então, mas lá no início, ela nasceu por quê? Se originou por quê? Por conta do instinto de sobrevivência do homem primitivo, tá certo? Bom, vamos prosseguir falando um pouco mais sobre a questão das lutas. Por que é importante a gente aprender, né? O que a gente aprende, o que a gente desenvolve conhecendo as lutas? Primeiro ponto está relacionado a histórias e tradições. Quando a gente passa a conhecer uma luta, principalmente que não é aqui do nosso país, a gente vai aprender a história do local onde ela se originou, o porquê ela se originou. Então, a gente vai ter aí grandes informações a respeito dessas tradições, né? Outro ponto está relacionado a valores éticos e morais. Além disso, nós vamos desenvolver habilidades motoras, como força, agilidade, flexibilidade também, tá bom? Vamos exercitar e estimular o nosso raciocínio, articular estratégias, trabalhar e desenvolver o movimento corporal, tá? Isso é tudo que nós aprendemos e desenvolvemos. Mas eu apresentei para vocês também outros benefícios, né, ligados aos aspectos sociais, físicos e psicológicos emocionais. Os sociais estão relacionados ao que é a nossa socialização. Quando a gente se propõe a praticar uma luta, nós vamos socializar com outras pessoas que têm afinidade por aquela luta também. Já no aspecto físico, a luta, o que ela faz no nosso corpo? Ela nos ajuda a manter o nosso peso, né? Quem precisa emagrecer, ela ajuda a emagrecer também, vai trabalhar o nosso sistema cardiorrespiratório, dentre outros benefícios. Os benefícios relacionados à questão psicológica e emocional, o primeiro, vai amenizar aí as situações de estresse, né? De depressão, de ansiedade,
tá? Então, vai trabalhar a nossa mente. Então, esses são alguns dos benefícios que as lutas trazem para os seus praticantes. E falando em luta, vamos prosseguindo a nossa revisão. Bom, aqui eu já mostro para vocês novamente qual é o nome dessa luta mesmo, hein? O Kendo. Observe mais uma vez aqui os nossos kendokas, as suas armaduras e vestimentas que são utilizadas, né, para praticar o Kendo. Mas aí, o que é o Kendo mesmo? Vamos relembrar. Observem. O Kendo é uma arte marcial japonesa que significa caminho da espada. Ela descende diretamente do Kenjutsu, a arte samurai da espada. Essa luta ela vai trabalhar o caráter do indivíduo através da prática com a espada, que é chamada de katana, tá bom? O Kendo ele significa disciplinar o caráter humano através da aplicação dos princípios da espada, da katana, como eu falei para vocês. E o atleta é chamado de Kenshi ou Kendoka, tá bom? E assim como todas as outras artes marciais, o Kendo também trabalha ali a sua filosofia, tem uma filosofia. Vamos relembrar qual é? Olha aí. O Kendo ele baseia-se na busca constante do aperfeiçoamento pessoal, no sentido da honra, disciplina e respeito ao próximo. A perfeição atinge-se pela unidade de seus dois elementos intrínsecos, a segurança técnica e o entendimento espiritual. Então, o Kendo vai além dos benefícios físicos, né? Vai trabalhar toda essa questão filosófica, do respeito, da disciplina, da honra, dentre outros valores. Prosseguindo, vamos relembrar um pouquinho da história do Kendo. Então, a história da técnica está relacionada à espada japonesa, katana, criada provavelmente no norte do Japão no século IX. O Kendo ele foi criado justamente como uma forma de modernizar o Kenjutsu. Né? Lá, como vocês viram, ela está baseada no quê? O Kenjutsu, na arte samurai, né? Das espadas. Só que no Kendo ele foi criado para modernizar o Kenjutsu, tá? E passou a fazer adaptações, como, por exemplo, na Shinai, que é a nossa espada de bambu. Para ela chegar no Brasil, ela veio através de quem? Dos imigrantes japoneses, lá em 1908. E já em 1934, a gente já consegue achar aí alguns registros de campeonatos realizados aqui, tá certo? Falando um pouquinho mais do Kendo, eu quero mostrar para vocês, na verdade nós vamos relembrar a vestimenta. E aí, vocês lembram da vestimenta? Olhem aqui, nós temos o tenugi, que é o pano enrolado, né, na cabeça, para absorver o suor e para ter uma melhor aderência do capacete. Nós temos a blusa, né, que é a vestimenta que está por dentro. Nós temos o hakama, que é a calça tipo saia, que serve para quê? Para esconder os movimentos das pernas do kendoka, tá certo? Só que além desta roupa por dentro, nós temos uma armadura chamada de bogu. Isso mesmo. Vamos relembrar como é composto aí, de que é formado o nosso bogu? Então, observem aqui. Primeiro, nós vamos ter aí a armadura. Muito bem. Nós vamos ter o men, que é o nosso capacete. E serve para quê? Para proteger a nossa cabeça dos golpes que são executados nessa região. Além do men, nós temos o do, que protege a região aqui do abdômen. Ele é feito de plástico e de couro. Após o do, nós temos os coteis, que são aqueles que vão proteger aqui o nosso pulso e as nossas mãos. Além do men, do do, do coteis, nós temos o tare, que protege a região íntima ali do kendoka, e como armadura nós também temos a nossa shinai, certo? Bom, a shinai, ela é uma... Vamos ver a nossa shinai? Muito bem, então observem aqui. A shinai, ela é uma espada feita de quê? De bambu. Isso mesmo, ela é composta por 4 varinhas de bambu que estão amarradas aí por essas cordinhas. Então, elas foram confeccionadas justamente para o Kendo, tá? Lembre-se que lá no Kenjutsu eles utilizavam o quê?
armas de verdade, né? Espadas reais com lâmina, para corte mesmo, né? Para matar o inimigo. No Kendo, não. O Kendo ele foi uma modernização do Kenjutsu, tanto é que nós tivemos aí essa mudança na Shinai, certo? Muito bem. Então, mais uma vez, né, vocês já sabem ali que o nosso Bogu é a armadura que veste o nosso Kendoka mais a Shinai, tá? Continuando a falar sobre o Kendo, vamos relembrar os golpes. Os golpes considerados perfeitos são os seguintes. Nós temos o Kote, que é no antebraço, o Men, que é na cabeça, o Do, que é no tórax, Tsuki no pescoço. Lembrando que cada golpe que é efetuado, né, que é realizado, o Kendoka ele tem que anunciar o seu Kiai, que é o quê? O grito que demonstra aí o espírito e a vontade do Kenshi, do Kendoka. Vamos relembrar agora, através de imagens, esses golpes. Então, primeiro a gente tem o golpe na cabeça, que é o golpe chamado Men, prosseguindo. Nós vamos ver o golpe que é o Tsuki, que é a estocada na garganta, é um golpe perfeito. Em seguida, Kote, que está relacionado aos golpes no antebraço. E o Do, que são os golpes no abdômen. E aí, vocês lembram lá do treinamento deles, né? Cada pilar do treinamento, eles vão treinar aí essa questão dos movimentos para que ele se torne perfeito. Exatamente, para quando chegar na luta, eles consigam fazer todos esses golpes perfeitamente, tá certo? Muito bem, alunos, então esse foi o nosso Kendo. Vamos prosseguir aí a nossa revisão? Agora nós vamos relembrar um pouquinho das práticas corporais de aventura na natureza. Então já observem aqui novamente o nosso praticante de quê? De SUP, né? De stand-up paddle, bem interessante. Mas aí, vocês lembram o que são essas práticas corporais de aventura na natureza? Vamos relembrar. São aquelas praticadas em ambientes naturais e com toda a influência da natureza e suas variáveis, como temperatura, vento e chuva. Como exemplo, nós temos o arvorismo, a escalada, slackline, stand-up paddle, surf, parapente, dentre outros. E aí eu já vou chamando a atenção de vocês, né, para nós relembrarmos os que nós aprendemos, né, na nossa aula a respeito das práticas corporais de aventura na natureza, começando aqui pela canoagem. Então, lá naquela aula, nós vimos práticas relacionadas ao meio aquático, tá? Então, a canoagem é uma prática corporal de aventura na natureza que vai precisar aí de equipamentos próprios, como a canoa e o remo, como vocês estão vendo aqui na nossa imagem. Prosseguindo, eu apresentei para vocês uma outra modalidade, que é o boia cross. Essa aqui eu estou morrendo de vontade de experimentar. O boia cross, nós utilizamos aí uma boia, né, que ela é feita com material resistente, que aguenta até 200 quilos, onde a pessoa que vem vai praticar essa prática, ela utiliza um colete, né, e um capacete, que é justamente para ela se proteger ali das áreas que forem perigosas. Como vocês estão vendo aqui na imagem, nós estamos vendo pedras aí, né, então serve para proteger também. Prosseguindo, outra que eu apresentei para vocês foi o flybird. Esse aqui a gente sabe, né, que ele é um pouco mais sofisticado. Então, essa prática corporal, ela é radical e divertida. E ela foi criada em 2012. Para praticá-la, a gente utiliza esse dispositivo que funciona com a propulsão da água, né? Que vai o quê? Impulsionar o nosso esportista para fora da água. É um verdadeiro voo sobre a superfície. Lembrando que para que ele ocorra, né, a gente precisa aí de uns treinamentos, tá bom? Prosseguindo, outro que eu quero apresentar para vocês é o kitesurf. O kitesurf também é bem interessante. Observem aí quais são os equipamentos necessários. Nós temos uma prancha pequena, né? E nós temos lá em cima, vocês estão vendo? Uma espécie de pipa gigante,
que através dessa pipa, quando o vento empurrar, é que o nosso praticante vai conseguir se movimentar, tá? Então, kitesurf é praticado em uma prancha puxada por uma espécie de pipa grande, tá? E aí, esse praticante, ele precisa ter o quê? Foco, atenção, concentração, porque ele vai deslizar pela água conforme o vento, então ele precisa fazer as manobras necessárias, tá certo? Prosseguindo, depois do kitesurf, eu apresentei para vocês o mergulho. Esse aqui interessou muito a vocês, não foi mesmo? Então, o mergulho ele pode ser feito de duas formas. De uma forma mais simples, onde você vai usar uma máscara e um snorkel, ou de uma forma mais complexa, onde você vai precisar aí de um cilindro de oxigênio, mais máscara, roupa apropriada para isso, não é mesmo? Prosseguindo, esse aqui eu também gostaria de experimentar. Esse é o raft. O raft é uma prática corporal de aventura, onde nós vamos utilizar um bote, né, bem grande, aí também resistente, e os remos. E diferente dos outros, vocês viram que ele é praticado em equipe. É isso mesmo, são várias pessoas dentro do bote, onde eles vão seguindo instruções do guia para que eles possam passar aí pelas corredeiras da forma mais tranquila possível. Lembrando que algum movimento incorreto, eles viram e todo mundo cai do bote. Então, é uma atividade bem interessante e divertida de se praticar. Prosseguindo, além do raft, eu quero apresentar para vocês o stand-up paddle, o SUP. Esse aqui eu já tive experiência e é fantástico. Então, em que consiste o SUP? Vocês têm uma prancha que vai ajudar vocês a deslizarem aí pela água com o auxílio do quê? Do remo. Lembrando que pode ser praticado primeiramente ali sentado ou de joelhos, né, para quem está iniciando, e quando a pessoa já tem uma certa segurança, ela fica de pé e vai remando, deslizando. Bem interessante, não é mesmo? Prosseguindo, outra prática que eu apresentei para vocês no meio aquático foi o wakeboard, que é o wake, né? O wake, ele, qual é? O que você tem que fazer no wake? Observem aí, nós temos uma prancha, nessa prancha nós temos as botas acopladas, né? Onde o nosso praticante ele vai se fixar, que é justamente para ele não cair. Ligado a ele, nós temos uma corda que está amarrada numa lancha. E nessa lancha, nós temos duas pessoas. Uma que vai pilotar e a outra que vai ficar de olho. Então, quando a pessoa que está pilotando a lancha coloca ela para movimentar, esse nosso praticante ele é arrastado, né? Ele é puxado, na verdade, e ele vai fazer todas as manobras, né? Segurando ali no seu manete, certo? Muito bem, prosseguindo, tem um bem interessante para apresentar para vocês, que é o surf. Esse aqui todo mundo também gosta bastante, não é mesmo? O surf, para praticá-lo, a gente precisa de uma prancha grande. E qual é o local apropriado? Aonde se tem grandes ondas, como vocês estão vendo aqui. Então, através dessas ondas, eles vão fazendo várias manobras, umas fáceis, outras mais complexas. Então, também é uma prática corporal de aventura que você precisa ter paciência para chegar, né, nesse nível, né, que é entrar aí dentro das grandes ondas, tá certo? Muito bem. Prosseguindo, o nosso próximo é o windsurf. O windsurf também é bem interessante. Nós temos aí uma prancha pequena, né? Ligado a ela nós temos uma espécie de vela e é o vento que impulsiona, que faz esse equipamento ir para um lado e para o outro. Lembrando que para ele também você precisa ter um treinamento antes, tá? Para que não venha acontecer o quê? De você ser arrastado para longe. Tá certo? Então, precisa de bastante cuidado na hora de praticar. Um exemplo, na verdade, uma dica não, um ponto de atenção. Vocês viram que a gente estudou muito sobre as práticas corporais de aventura no meio aquático. Em nenhum momento eu falei sobre os equipamentos essenciais, né? Mas vocês viram aí em todos eles que é necessário utilizar o quê? O colete salva-vidas. Alguns precisam de capacete e
é mais importante ainda se você não souber nadar, tá bom? Então, não esqueça disso. Se eu vou praticar, né, vou fazer uma atividade ali no meio aquático, eu tenho que ter esses equipamentos de segurança, principalmente o colete salva-vidas, certo? Muito bem, agora para vocês relembrarem como cada um deles é praticado, acompanhem o vídeo. Muito bem, alunos, então vocês viram aí um pouquinho como cada um deles é praticado. Vocês viram que todos são no meio aquático, onde precisa ali dos equipamentos essenciais e próprios de cada modalidade, tá certo? Lembrando, mais uma vez, qual é o essencial? É o colete e o capacete. No caso aqui, onde nós estamos vendo o SUP, né? A gente precisava aí de quê? De um colete, mas com certeza ele deve se garantir, não é mesmo? Muito bem. E aí eu falei para vocês durante a nossa aula sobre os benefícios que cada um proporciona aí para os seus praticantes. Mas se a gente olhar no modo geral, nós podemos perceber que o primeiro benefício é o quê? É a contemplação da natureza. Então, em todas essas práticas, você tem a possibilidade de contemplar a natureza, além de trabalhar as questões físicas. Vocês viram que a maioria delas trabalha a questão da força nos braços, das pernas, né, do fortalecimento do seu abdômen, ou seja, do seu core. Então, todas elas vão trazer esses benefícios. E tem um ponto muito importante, que é a questão do quê? Do estresse que é amenizado. Vocês sabiam que as práticas corporais de aventura no meio urbano, elas vieram justamente das práticas corporais no meio natural, na natureza? Exatamente. Normalmente, as pessoas não têm muito tempo de ir para esses lugares, né, onde tem bastante verde, tem água. Então, o que aconteceu? Algumas pessoas olharam ali para o meio natural, essa atividade dá para fazer no meio urbano. Quer um exemplo? Slackline. O slackline ele é feito no meio natural, mas pode ser realizado também no meio urbano, tá certo? Além desses benefícios que eu falei para vocês, eu quero retornar com o você sabia. Observem aí. Você sabia que a atividade física na água ajuda a manter o coração, o principal órgão do corpo humano, em pleno e perfeito funcionamento? As enfermidades respiratórias, como asma e bronquite, e doenças psicossomáticas, como a ansiedade, estresse e até mesmo a depressão, podem ser atenuadas e até solucionadas por meio do contato com a água. Então, por esse trecho, já deu para a gente saber que a água é também um fator que faz a gente relaxar. Então, toda a prática que for realizada no meio aquático vai trazer para vocês relaxamento. De todas as práticas que nós observamos, a que você menos utiliza força, qual é? É o boia cross, porque no boia cross você senta ali na sua boia, você vai só deslizando, observando a natureza e curtindo ali tudo que essa prática te proporciona, tá certo? Muito bem, alunos, espero que vocês tenham gostado de relembrar um pouquinho sobre o Kendo, sobre a importância das lutas para o nosso desenvolvimento e também sobre as práticas corporais de aventura na natureza. A gente fica por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.